A Lei 13.104, que altera o Código Penal e qualifica o homicídio de mulheres por razão de gênero como crime hediondo, acaba de ser sancionada. A violência doméstica ainda é um grande problema no Brasil. Tanto é que estatística recente mostra que 41% de 92 mil mulheres assassinadas no Brasil entre 1980 e 2012 morreram dentro de casa. Conversamos agora com a professora Ivete Senise Ferreira, que também é conselheira da OAB São Paulo e vice-presidente da Seccional Paulista. Professora Ivete, o que mudou efetivamente após a sanção dessa nova lei? Ou seja, como era antes e como é agora? A violência contra a mulher é um problema que nós estamos combatendo já há muito tempo por várias medidas. E, na verdade, na área penal, ela estava incluída entre aquelas ações que qualificam a criminalidade comum, ou seja, se terminasse na morte de uma mulher, nós teríamos um crime de homicídio, que é um crime já previsto no Código Penal e que tem uma forma simples e uma forma qualificada. A forma qualificada, que pune com maior gravidade, ela já previa algumas circunstâncias que poderiam ser usadas no caso de uma mulher ter sido assassinada, vamos dizer, no ambiente doméstico, ou, como quer a nova lei, por um processo vamos dizer, de discriminação pela condição de gênero. Só que isso não pareceu suficiente ao legislador, porque, na verdade, a violência não diminuiu. E a criminalidade, que é essa criminalidade que nós chamamos doméstica, não é? Aquela que ocorre principalmente dentro da casa, no ambiente familiar, através de um processo de violência que vai martirizando aos poucos a mulher e termina numa tragédia, isso não deixou de ocorrer, apesar de todas as medidas tomadas. Então, houve um esforço, não somente dos movimentos femininos, mas também do próprio legislador, de, vamos dizer, acentuar um pouco a importância de criminalizar de uma forma, vamos dizer, mais severa essa criminalidade, para ver se nós conseguimos enfrentar essa questão do aumento crescente ou permanente da violência contra a mulher. E foi editada essa lei agora, em março, já está em vigor, e é uma lei que cria uma figura nova de homicídio, que tem sido chamada de feminicídio, e que se destina a punir de forma mais grave a violência que resulta das relações de gênero, não é? Em que a mulher se submete ou dentro de casa, no ambiente familiar, ou fora do mesmo, mas numa relação em que ela é discriminada por ser mulher, pela condição de mulher, o legislador resolveu considerar isso um crime mais grave, que na verdade se iguala ao crime qualificado de homicídio, mas que por ter sido incluído na lei e entre as formas qualificadas de homicídio, ela alerta para esse cuidado que nós estamos tendo em coibir também pelo direito penal a violência contra a mulher. Como a senhora mesmo já disse, quer dizer, não é o assassinato de qualquer mulher, não, apenas não é. Em decorrência de gênero. É verdade. E essa confusão é uma confusão que está dando, inclusive, uma controvérsia, uma discussão de pessoas que acham que é um absurdo você privilegiar a condição feminina ou a mulher, por ser mulher, sob a forma de um crime específico, que é o feminicídio. Mas, na verdade, não é isso. O feminicídio não seria o assassinato de qualquer mulher. Ele é aquele homicídio, aquele assassínio ou assassinato, se quiserem, que decorre justamente de uma relação em que a condição de gênero, do gênero feminino, está presente. Ou seja nas relações familiares, seja numa relação qualquer na sociedade, em que haja discriminação, uma desvalorização da mulher pela sua condição de ser mulher, se ocorrer esse delito, nós temos essa qualificadora que foi prevista na nova legislação. E não foi só isso.
na verdade, poderia já ser incluído entre as formas de crimes qualificados, mas o legislador trouxe algo mais, que foi um aumento de pena específico, que ele incluiu nesse dispositivo, em algumas circunstâncias em que a mulher se encontra mais fragilizada e que merece, portanto, uma proteção maior da lei e da sociedade. Quais seriam elas? Essas condições são, se por um acaso ela estiver grávida, ou se for nos 3 meses posteriores ao parto, se ela for menor de idade, menor de 14 anos ou maior de 60, que são as condições em que a mulher ainda não deve um respeito pela sua maior fragilidade, por ser idosa ou por ser criança ainda, e também nos casos em que a condição da mulher, a condição feminina é vamos dizer, o móvel do crime, o desrespeito, não é? A desvalorização da condição feminina. Então, são circunstâncias que precisam ser examinadas e verificadas em cada caso, não é o crime de qualquer mulher, mas é o crime praticado por alguém pela sua condição de mulher. Agora, se esse tipo de crime já era contemplado em outras qualificadoras, como a senhora disse, né, previstas pelo Código Penal, como motivo torpe ou fútil, por que qualificá-lo agora? Bom, isto decorre, vamos dizer, de um compromisso que o Brasil assumiu, primeiro por tratados internacionais. Houve um tratado que foi firmado no seio da Organização dos Estados Americanos, da OEA, em que o Brasil se comprometeu a cuidar dessa questão da violência de todas as formas. E houve também uma série de estudos e trabalhos que foram desenvolvidos no Congresso Nacional por uma comissão que se criou lá, que era uma comissão para a erradicação da violência contra a mulher. E, na verdade, se concluiu que aquilo que estava no Código Penal, que já existia, não estava funcionando como um elemento de controle ou, vamos dizer assim, de enfrentamento dessa violência que continuava existindo. Então, o legislador resolveu reforçar, e reforçou dessa maneira. Na verdade, igualou o feminicídio, o assassínio dessa mulher, pela sua condição de mulher, às demais formas qualificadas, aquelas do motivo torpe, fútil, etc., cuja pena vai de 12 a 30 anos de prisão. Então, ele igualou, só que ele ressaltou que isso vai ser considerado. E, na verdade, acrescentou mais um parágrafo, aumentando a pena nesses casos que eu mencionei. Se ela estiver grávida, se ela for menor de 14, se for maior de 60, é um reforço da punição. E, mais ainda, incluiu, num outro artigo, uma equiparação dessa forma de homicídio ao crime hediondo. E, sendo equiparada ao crime hediondo, na verdade, isso vai se refletir na execução da pena ao autor do crime, porque na execução da pena, o crime hediondo sofre, vamos dizer assim, uma outra espécie de execução em que ele, na verdade, se privilegia a prisão fechada, não pode ser cumprida em prisão aberta desde o início, e há uma quantidade de cumprimento da pena um pouco maior para que ele possa progredir no regime penitenciário. Então, é uma forma mais severa, mais austera de cumprimento da pena. E isso também é um reforço da punição que se dá para essa forma de homicídio. Certo. Vou voltar um pouco à questão polêmica. Essa legislação tem gerado debates aí, né? Tanto que eu já vi um questionamento nessa seguinte linha mais de uma vez. Se a lei não estaria atribuindo mais valor à vida da mulher do que a do homem, que aí são ambas consideradas bens jurídicos iguais, né? Mas, por outro lado, é a mulher quem é a maior vítima de crimes em razão de gênero no Brasil, né? Eu gostaria que a senhora comentasse essa questão. Na verdade, a lei tem que acompanhar a realidade, e a realidade é justamente isso que você apontou. A realidade, o que acontece na sociedade é isso mesmo. A mulher é, dentro de uma relação pessoal, de uma relação doméstica, ou nas próprias relações de trabalho e nas relações sociais, ela tem uma posição mais frágil do que a do homem.
ela tem menores possibilidades de defender-se das situações de risco que ela corre, seja no seio da família, seja no seio das relações sociais, e a lei tem que ajudar, como ela ajuda todas as pessoas em situação de fragilidade, em situação de inferioridade, diríamos assim, apesar da suposta, vamos dizer assim, igualdade, pretendida igualdade entre o homem e a mulher, na verdade, nas relações sociais, nas relações de trabalho, ela ainda é uma pessoa inferiorizada e tem situações de maior fragilidade, como essas que a lei apontou. Ela, durante a gravidez, não é? Ela não tem condições de autonomia para tomar, vamos dizer assim, decisões e encargos, a não ser que a lei a ajude. Então, durante a gravidez, após o parto, quando ela for idosa, ou quando ela é menor de idade, ou em situações em que ela está sendo discriminada, menosprezada, e a lei levou tudo isso em consideração para dar um reforço, vamos dizer assim, através do direito penal, que eu não acho que seja a forma mais acertada de recorrer ao direito penal para conseguir uma mudança social, vamos dizer assim. Eu ia perguntar agora para a senhora, quer dizer, ajuda, mas não resolve o problema, não resolve, né? O que resolveria o problema? Porque nós temos visto, inclusive, em todas essas reformas penais que tem havido, em várias circunstâncias, casos pontuais que às vezes levam o legislador a imaginar um novo crime com novas penas ou penas mais graves, nós temos visto que isso não tem resolvido o problema da criminalidade. Porque, na verdade, a criminalidade é um fenômeno muito complexo e ela não pode ser enfrentada só com uma punição, seja ela severa ou mais branda, tanto que ela não diminui. Normalmente ela aumenta ou ela permanece nos níveis gerais e ela não tem diminuído. Portanto, isso vem em apoio a uma ideia de que a punição, embora ela seja necessária para a defesa da sociedade, ela não resolve o problema da criminalidade. E o que resolveria então? Eu sempre alego que o que resolve o problema da criminalidade, não só nessa área, mas da criminalidade em geral, que poderia resolver, seria um processo educativo, seria uma mudança de mentalidade na sociedade, nas relações sociais e, vamos dizer assim, no comportamento das pessoas, que pusesse em realce os valores fundamentais da sociedade, a ética no plano das relações sociais, a moralidade no plano dos costumes, enfim, uma série de processos que são fundamentais e que são valores que compõem os fundamentos da sociedade, que precisam ser reforçados e que hoje em dia estão fragilizados. Nós poderíamos citar alguma dica, citar algumas iniciativas que vêm de encontro a essa melhoria? Olha, nós temos inclusive, não somente através de escritos e de estudos que se faz nessa área, nós temos ações concretas na própria OAB, que eu poderia citar, porque aqui na OAB, através das nossas comissões e basicamente, principalmente, pela Comissão da Mulher Advogada, nós temos tomado algumas iniciativas, não somente de divulgação da legislação, divulgação dos problemas, discussões e debates em torno dessa questão da violência contra a mulher, mas nós temos, inclusive, tomado medidas práticas que se revelam numa participação das nossas mulheres advogadas na própria administração da justiça, com convênios que nós temos celebrados e ações que nós praticamos em conjunto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a Defensoria Pública de São Paulo, para dar apoio às mulheres vítimas de violência com respeito à Lei Maria da Penha. Certo. Isso antes dessa lei sair, nós já tínhamos um trabalho muito importante de apoio das nossas mulheres advogadas às mulheres vítimas de violência no que respeita à execução das determinações da Lei Maria da Penha. Foi solicitada essa colaboração da OAB pelo próprio Tribunal de Justiça, pelos desembargadores que cuidam dessa questão realmente de aplicação da Lei Maria da Penha, da violência, porque a Defensoria Pública sozinha não dá conta de fazer a proteção e a execução da lei nos termos que ela merece. Então, nós temos um trabalho conjunto com
o Tribunal de Justiça e com a Defensoria Pública de auxílio e de amparo jurídico a essas mulheres que forem vítimas de violência e que puderem se socorrer da legislação que hoje está em vigor, não é? E agora, com essa lei, talvez surja alguma outra oportunidade de um trabalho prático que a gente possa desenvolver para a proteção das mulheres que se situarem nesse patamar de vítimas da violência doméstica. Fique atento aos próximos temas que a Web TV da OAB traz para você. Até a próxima!